Faz você aí se anular sem perceber. Pois é. Acontece que de fato todos nós temos aí sim padrões, tá? E de verdade você vem se anulando, nem percebe que isso está acontecendo. Já aconteceu isso com você? Conta que a gente vai começar agora. Cuidado que esse aqui é o filtro do casamento dos outros. Escolheu um filtro aqui pra gente? Uau, olha só que emocionante. E como que tá indo essa semana aí de lives? Eu vou contar pra vocês hoje no final que eu tive um chamado aqui essa semana, empolgada fazendo essas lives aqui com vocês. Essa aqui mais retrô, né? Essa aqui é legal. O filtro que eu uso não está aqui. Então, bora conversar, microfone ligado, um brinde. Quem vai almoçar comigo hoje? Fazer aqui um bilhete para eu falar para vocês no final. Hoje eu já vou fazer um anúncio aqui oficial. Cadê? Cadê minha caneta? Tá aqui. Então, bora conversar? Bora falar de padrão emocional, o que você tá fazendo, o que você não tá fazendo. Mês de maio promete, hein? Hoje é dia 30, daqui a 2 meses eu tô de aniversário, 28 de junho, na verdade. E daqui a 2 meses eu vou ter um marco aqui pessoal, profissional, porque eu vou ter uma finalização de uma mentoria que eu estou, de negócios. E hoje eu pensei em assumir um compromisso público lá dentro da mentoria. Aqui não é o caso, em 2 mentorias que eu estou de negócios, e eu fiquei pensando, será que eu vou fazer isso? Porque daí a songamonga quer atacar, tá? A songamonga é aquela panaca que existe dentro da gente e que não quer deixar a gente fazer o que tem que fazer. Então, quando inclusive eu converso às vezes em entrevista, né, de uma nova imperatriz que tá chegando ou que tá voltando aqui pra mesa pra gente fazer um novo trabalho, eu deixo claro, é assim, aqui você vai ter o seu antes e o seu depois da mentoria. A transformação. Então, gente, significa que a songamonga você vai ter que botar pra correr. A panaca que existe dentro de você, a gente vai trabalhar para tirar ela dentro de você. Ou seja, o que é a live de hoje? O padrão emocional que faz você se anular sem você perceber. Para pensar. Se hoje você tem um padrão emocional que faz você se anular, mesmo que você não perceba, é porque existe essa panaca, essa songamonga aí dentro de você que não quer deixar você fazer o que tem que fazer. Inclusive, ela te impede que você entre numa mentoria, que você entre, por exemplo, no Código do Amor Próprio, que é um desafio acessível, ainda mais que tem meu acompanhamento a partir de amanhã, dia 1º. Gente, amanhã, 1º de maio, vai ser um mês, maio, intenso, que a gente vai estar aqui com os 28 dias do desafio. Intenso, porque ele vai começar intenso no dia 1º, porque amanhã a gente vai ter, eu tô fazendo esses vídeos de astrologia, trazendo o que tem a energia do momento. Amanhã a gente tem essa energia da lua crescente em Escorpião, a lua cheia, né, da crescente ela chegando na cheia, e amanhã o auge dessa lua cheia em Escorpião, ou seja, iluminando tudo aquilo que não serve mais. Meu Deus, Escorpião é morte, renascimento. É assim, ó, aquilo que tem que morrer, tem que acabar. E amanhã vai ser esse auge. E, aliás, vai ser o dia que a gente começa o desafio. Eu não tinha visto isso. A única coisa que eu decidi do desafio foi assim, como são 28 dias, eu queria começar no dia 1º de algum mês. E como essa decisão foi ao longo de abril, eu disse, não, então vai ser 1º de maio, mesmo sendo feriado, não importa, vai começar. Porque depois o Código do Amor Próprio segue. Agora, a minha entrega começa dia 1º e ainda calhou de ser nessa baita lua cheia de Escorpião, fantástico. Então, por que agora vou voltar aqui pro exemplo do meu exemplo, e para você entender que muitas vezes você tem aí dentro de você uma mulher vítima que fica na songamonga. Songamonga é uma expressão que eu lembro quando eu era criança, extremamente usada, né? E hoje me veio a expressão panaca, que eu vou
vou trazer mais pra vocês, principalmente pra esse homem panaca, banana, que muitas vezes se relaciona. Gosto muito de panaca. Só que a gente também pode usar panaca pra mulher. Então, às vezes, você tá sendo panaca e songamonga, que é uma baita vítima, e você não quer assumir que se você quer um novo resultado, se você quer parar de se anular no seu relacionamento, que tá na hora de você, então, tomar decisão e começar a ter ação, porque não vai cair do céu. Então, eu tô aqui como tua mentora, que vai te guiar. Seja em qual programa da minha mesa que você entre. Então, ou em mentoria, que são investimentos sim mais altos, não é para todo mundo, ou no Código do Amor Próprio, que eu criei, tá? Para acessibilizar. Mesmo assim, às vezes a pessoa que realmente, né, tá naquele nível, assim, de sobrevivência mesmo, né? De repente não vai ter um valor para investir em nada mesmo, porque é sobrevivência, a pessoa não tem o que comer, aí é outro nível, né, que a gente tá falando, mas assim, é um produto extremamente acessível, o Código do Amor Próprio, tá? Então, ele criado, tá? E é um produto assim, que ele vale R$1.500, mas mesmo ele valendo isso, com toda a entrega que tem ali dentro, a venda dele não vai passar de um determinado valor, tá? Preço, um determinado preço. Mesmo que ele entregue muito mais valor, porque é a proposta que eu criei. Então, com relação ao que eu estava falando, de hoje, 30 de abril para 30 de junho, eu tenho 2 meses. E aí eu percebi que eu tô, assim, ainda adiando essa mensagem, que eu vou ver a coragem que eu vou tomar até o final do dia de hoje, para eu assumir um compromisso público lá com as pessoas que eu estou envolvida nessas 2 mentorias sobre uma ação mega desafiadora e ousada para mim, no meu negócio aqui, no meu trabalho com vocês, até 30 de junho. Seria o meu grande presente de aniversário, porque eu faço aniversário 28 de junho, então fechar com chave de ouro 30 de junho, eu com um grande presente. Só que é assim, sou eu me dando o grande presente. Porque para eu atingir esse objetivo, essa meta ousada, que não é baixa, não é pouca coisa, tá? E não é uma meta financeira dentro do negócio, é outro nível de... É uma outra meta, mas consequentemente, financeiramente, eu trago mais pessoas, vamos dizer, que vão se beneficiar do que o Código do Amor Próprio, por exemplo, entrega e enfim. Porque o meu papel aqui, eu tô aqui por um legado e por uma missão mesmo, de apoiar mais mulheres e ensinar mais mulheres que deixem de ser a panaca anulada, né, e comecem a se posicionar, comecem a ter uma postura. E cada vez está ficando mais claro para mim essa missão, e mais claro o quanto eu tive que negar essa missão, porque eu não me sentia pronta para fazer isso. Não me sentia pronta para realmente focar em relacionamento amoroso, que é o que eu sempre tive que fazer. E eu vim adiando isso nos últimos tempos. Então, às vezes, a gente deixa a songamonga assumir nossa vida, e quando ela tá dirigindo o carro da nossa vida, a tua vida não vai pra frente. Então, enquanto você permitir que a songamonga que existe em você mantenha, isso é um padrão emocional. Olha só, é o padrão emocional da songamonga que você tá deixando ficar aí dentro de você, e aí você começa cheio de panaquice na tua vida. De verdade, de verdade. Então, isso faz com que você se mantenha na zona de conforto, da anulação, da permissão de te tratarem mal, da permissão de fazerem você de gato-sapato. Então, se você sente que você vive, por exemplo, sempre o mesmo tipo de relacionamento, só que com homens diferentes, né? Literalmente, você troca a figura, troca o CPF da pessoa, mas vai ali e repete o relacionamento. E tem ponto importante, que essa semana veio muito forte com algumas imperatrizes. Às vezes, não é exatamente o mesmo modelo de relacionamento. A coisa melhorou absurdamente. Nossa, é outro patamar de relacionamento. Você não vive mais aquele relacionamento tóxico. Mas, ainda assim, tem algo ali que não tá 100% no relacionamento novo, que aparentemente ele é maravilhoso. Mas tá faltando alguma coisa. Então, o que isso significa? Significa que mesmo assim ainda tem um padrão emocional a ser tratado, trabalhado, transformado, que é a grande palavra que sempre fez muito sentido para mim. Transformação. Ainda tem um padrão que você precisa transformar para que então você consiga atingir o relacionamento dos sonhos. Agora, enquanto isso não for mexido, de fato,
você ainda continua na panaca songamonga, tá? Então, assim, é realmente isso que eu tô trazendo, essa forma de comunicação, mas eu não posso ficar aqui passando a mão na cabeça, gente. Primeiro que eu não sou tua mãe, pra passar a mão na tua cabeça. E segundo, mesmo uma mãe, ela não pode passar a mão na cabeça do filho, porque senão o filho não cresce, não evolui. Eu tô aqui pra te auxiliar na tua transformação, pra que você evolua, pra que você cresça como pessoa. Tô conversando essa semana com muitas imperatrizes que já estiveram na mesa ou que não estiveram, mas que a gente conversa, que a gente troca uma ideia, parece que elas ficam na indecisão de tomar a decisão de estar aqui comigo na mesa. E eu tô vendo assim, quanto sofrimento de mulheres passando por relacionamentos extremamente abusivos. E muitas vezes sem perceber. E o principal, sem a força de conseguir sair dali. E aí isso envolve várias questões ali dentro do relacionamento, porque às vezes é um relacionamento que ele começou a ficar abusivo, mas aí essa mulher não consegue sair, porque de repente ela nem tem o próprio dinheiro. Então envolve, não é só o relacionamento em si, só o posicionamento, mas às vezes a mulher tá travada no dinheiro dela, porque ela não tem uma paz, uma tranquilidade dentro de casa para isso, nem o apoio do próprio marido. Então tanto em relacionamentos de casamento mesmo, assim como esse desejo de muitas mulheres que querem casar. E é interessante que eu tava também analisando essa semana. A mulher é solteira e ela quer muito casar. Como eu falei essa semana numa das lives, né? Tá ali esperando o príncipe encantado chegar de cavalo branco. E aí, quando casa, vem um outro ponto. Que são os novos desafios do relacionamento. Por quê? Porque você, como solteira, tem certos desafios para conseguir magnetizar, atrair o homem certo, se posicionar com ele, para que dali em diante o relacionamento flua de uma forma adequada, que você não comece a se anular. Então, primeira coisa, teria que começar certo, tem que, na verdade, começar certo ali, você como uma mulher solteira que quer um relacionamento, tá? Um relacionamento sério. Aí a segunda etapa é o namoro. Então ali também, de acordo com a postura que você tem ou não tem, se você tem uma postura de imperatriz, um posicionamento de imperatriz, ou se você tem um posicionamento de uma panaca, songamonga, vai determinar como vai caminhar esse relacionamento. Se vai ficar só no namoro, se vai entrar na história do morar junto, sem assumir nada, ou do morar junto, melhorou um pouquinho, virou, união estável. Gente que eu vejo que tá junto, que tem até filho, e em vez de ter vergonha na cara de casar, não, união estável. Ou para que chegue no casamento, digamos que chega. Aí, aqui como solteira você tinha um desafio, como namorada você tinha outro desafio, como noiva outro desafio, outra postura. Como casada, você tem o teu relacionamento amoroso, ele ainda vai pedir aprimoramentos, é outro desafio, é outra postura, é outro momento. Até porque, muitas vezes, quando a mulher casa, ela acha que pronto, tá resolvido, casei, e agora que fantástico como conseguir realizar o desejo de ter um relacionamento amoroso sério, um compromisso, casou, botou a aliança no dedo, assinou o papel, porque isso quer casar. Mesmo que não tenha festa, casamento, compromisso, papel assinado, é isso. É outro desafio. Então, para cada uma dessas etapas, você com 30, 40, 50, 60 anos, não importa, cada uma dessas etapas, do momento de vida que você está vivendo, é um desafio diferente e pede um tipo de postura. Só que por trás, a postura da mulher e do posicionamento envolve uma única coluna vertebral, tá? A gente vai falar um pouco aqui sobre, na parte mais hoje de padrões. Se você quer ver outros ângulos disso que eu tô falando, você veja a nossa live número 1, 2, 3, hoje é a quarta da semana e nós vamos até a quinta. Em todo o conjunto dessas 5 lives dessa semana, a gente tá falando sobre sim essa questão de anulação. E relacionado a isso, vem essa parte assim do conjunto
né, de se anular em diferentes pontos de vista, de posicionamento, de padrão emocional, tá? E todo o conjunto já tá te trazendo ali dicas práticas para como você já começar a implementar, tá? Então, o problema é você ter um padrão emocional que acaba repetindo, é como se só mudasse o cara, né, o bonito, muda de bonito para bonito, e no final das contas você só muda isso porque o padrão emocional é o mesmo, tá? Eu vou mostrar aqui no final dessa live como você quebrar esse padrão, tá? E se tiver alguém aqui que quer mandar no chat o que tá acontecendo e tudo mais, eu vou analisar aqui ao vivo com vocês, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a Gabriele Tubbs e eu ensino mulheres aqui na internet a pararem de se anular e se posicionar no amor, tá? E eu só consegui começar a trazer isso à tona, né? Como eu falei mais no início, que essa é minha verdadeira missão, essa parte do relacionamento amoroso, quando eu comecei a entender de várias coisas que eu passei no meu passado agora recente, muitas coisas, e percebendo o quanto a gente muitas vezes vai escolhendo errado. Na verdade, é o certo para aquele momento, é o certo para a versão que você tem. Agora, como ontem também eu estava conversando com uma imperatriz, dizendo que quer um homem com a postura de homem e não com a postura de menino, né? E ela, pela leitura que eu já fiz, ela está na postura de menina, mas ela não está enxergando isso. E enquanto você, mulher, está na postura de menininha, você só vai atrair homem com a postura de menino que não vai se comprometer com você. Então, se você hoje está na postura de menina, você vai atrair homem na postura de menino. O que isso significa? Significa que ele não vai assumir compromisso com você. E outra coisa que é complicadíssima. Existem homens que eles trazem uma capa, uma máscara, que eles estão assumindo compromisso. Mas na realidade, se você não ficar muito atenta, você não vai enxergar que no fundo ele não está assumindo compromisso. É um compromisso de fachada, mas na postura real dele ele não está compromissado com você. E isso é muito claro na postura de cara, que ele bota a máscara do homem, mas ele no fundo está com a postura do menino. Ele não tá na postura. Então significa que você está na postura da menina. Você não está na postura da mulher. E o meu trabalho aqui é fazer com que você perceba e comece a aprender a real postura da mulher. Para que você, então, comece a se conectar e atrair. Sim, você só precisa de um, né? Um homem, por vez, pelo menos. Para que você... E aí... Se você quer um relacionamento, é um homem por vez que fique, né? Que não vá. Que você realmente tenha um relacionamento dos sonhos que você deseja. Então, para isso, tem postura. Então, não é simplesmente sobre escolher errado. Você escolhe de acordo com aquela versão que você está. Por isso, se você não transformar a sua versão na mulher que deixa de ser a panaca songamonga, para a mulher que se torna, perceba as palavras, se torna uma imperatriz, você vai continuar repetindo. Então, antes de você continuar repetindo, você tem que começar a ter consciência que você vai precisar de transformação, tá? Então, me conta aqui se você vem repetindo o mesmo tipo de relação, tá? Porque já é uma forma de eu já captar aqui o que você traz. Pode escrever repito, né, relações. Se você estiver vendo a gravação, você escreve nos comentários, principalmente no YouTube, meus amados youtubers. É um prazer imenso receber vocês aqui. Eu tô muito feliz porque o canal vem crescendo, principalmente com os vídeos curtos, que é o que eu tenho feito mais, tá? Mas eu quero já começar a trazer mais conteúdos e logo voltar a vídeos mais longos, mais por hora. Essas lives, esses nossos encontros aqui, que no final eu vou trazer uma novidade para vocês, de todas as redes aqui, que é uma forma da gente já conversar, tá? Então eu quero te trazer uma primeira verdade aqui que pode doer, mas verdades têm que ser ditas para que você comece a tua transformação. Então quando a gente fala de padrão emocional, a primeira verdade que pode doer... Ai, peraí que acho que eu vou espirrar. Só um momentinho, gente, calma. Peraí. Sabe aquele espirro que vem, mas não vem?
Tô toda aqui entupida, congestionada. Desliguei até o ventilador. Você tá entupida aí? Entupida do nariz, né, gente? Porque tem outras coisas. Ai, deixa eu anotar uma coisa. Tem outras coisas que você não pode ficar entupida, tá? Que é do intestino, você não pode. Eu vou anotar aqui, sabe o quê? Mas no final eu vou trazer mais detalhes para vocês, mas eu já falei que amanhã vai começar o desafio de 28 dias do Código do Amor Próprio, tá? E dentro do desafio de 28 dias, a gente tem uma separação de 4 semanas, né? 4 semanas de 7 dias, 28 dias. Tem um raciocínio que eu montei, tá? A primeira semana a gente faz mais um detox, uma limpeza de você, em todos os sentidos, tá? Na segunda semana a gente faz mais uma nutrição emocional mesmo, interna, física também, porque para quem não lembra, não sabe, eu sou nutricionista. Então, dentro do desafio, eu trago uma parte geral da tua vida. É muito interessante. Gente, eu tô assim apaixonada porque é como se fosse um filho, né? E o desafio, ele tá muito, assim, realmente você sai dele outra mulher. O Código do Amor Próprio tá bem bacana. E amanhã a gente vai começar com tudo. E eu anotei aqui sobre o fazer cocô, que eu vou colocar lá na semana da nutrição. Essa nutrição geral, emocional, interna e física. Você precisa fazer cocô. Congestionada aqui, que eu disse que eu tô entupida no nariz. Agora, o outro lado também impacta no teu relacionamento amoroso, tá? Coloquei aqui o meu bilhetinho para eu incluir aqui, tá? Porque o desafio ele já tá pronto, ele já tá escrito, mas eu tenho que falar sobre isso, que eu ainda tô... As gravações ainda estão acontecendo, né? Então é na medida que eu vou entregando. Olha só, não é que você... Então qual é a primeira verdade que eu falei que pode doer aqui? Não é que você atrai o homem errado, é que você aceita o comportamento errado. E como eu vinha dizendo agora, anteriormente, você aceita o comportamento errado porque você ainda está numa versão sua que precisa melhorar, precisa se transformar para que você consiga atingir esse relacionamento bacana. Não pense que você vai ficar vendo filmes, ai que romântico aquele filme, aquela comédia romântica, aquele filme romântico, que no final o mocinho e a mocinha acabam juntos e se casam e vivem felizes para sempre. Eu adoro filme assim também, que mulher não gosta? Só que a gente tem que trazer isso para a vida real também. Então, para que você tenha dentro da realidade o relacionamento bacana e romântico, você precisa ter um determinado comportamento. Então, quando você acha que está atraindo o homem errado, você não está. Você está atraindo o homem certo para aquele seu momento, que você ainda não está a mulher pronta para atrair o suposto homem certo. Que é como eu disse há pouco. Essa imperatriz que eu estava conversando, ela quer o homem com a postura de homem, mas ela está com a postura de menina, então ela vai continuar atraindo meninos, ainda mais se ela não estiver dentro aqui do desafio do Código do Amor Próprio, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo deles, esse padrão emocional que a gente fala, ele é uma coisa invisível, é algo que você não tem ele ali, aqui nos teus olhos, como você tá vendo essa lapiseira, como você tá vendo esse suporte de celular. Não, é uma coisa invisível. Então, por exemplo, como que o padrão emocional que se manifesta de forma invisível, ele vai se manifestando para você? Você começa a se apegar rápido demais, tem uma carência por trás. Essa carência, ela é um padrão emocional mascarado. Aí você começa a ignorar os sinais, porque você quer desesperadamente, dependendo da tua idade, muito desesperadamente você quer casar, porque senão você acha que você ficou pra titia. Então, se você tá acima de 30 anos, 35, 40, 50, 60, e às vezes tem mulheres desses 40 e poucos anos que nunca casou e quer muito viver esse relacionamento amoroso, tipo casamento. Então, às vezes nessa ânsia, por um padrão emocional invisível, de falta de valorização, que é o que tem por trás disso, de baita carência, né? Começa essa coisa do morar junto, como eu fiz vídeo esses dias. É um morar junto que a mulher coloca o homem dentro da sua própria casa,
o bonito lá sem pagar uma conta, sem pagar nada, ela pagando tudo, a casa é dela, ele chega com umas sacolinhas e acha que tá bom. E não tem uma conversa clara estabelecendo limites, porque aí a mulher tem um problema sério que ela acha que se envolver na conversa dinheiro, isso e aquilo, que é um absurdo. E aí tem um problema pior ainda, que o cara que é filho da puta, não posso falar a palavra aqui, o cara que é filho da mãe e que é postura menino, ele se comporta nessa hora, se a mulher chega e fala pra ele, olha, né, vamos conversar aqui sobre dinheiro. E sendo que é a mulher que tá bancando e proporcionando isso, né? O cara chega com a roupa do corpo e acha que fica, né? Então, essa postura, quando o cara começa assim, se fazer de coitado, de bobo, de ai, você está me cobrando, tipo, rola uma chantagem emocional da parte dele, nossa, foge. Só que o problema é que aí é a hora que você quer ignorar os sinais. É a hora que por carência você tem medo de ficar sozinha, você tem medo de perder. Entra nessa viagem na tua cabeça de que, meu Deus, eu já tô com 35, eu já tô com 40, mas Deus, e agora se eu não casar? E agora como é que vai ser? E aí a mulher, se tá nesses 35 e quer ser mãe, aí piorou. Daí piorou tudo. Porque aí, desesperadamente, você acha que você precisa ter aí o cara, que você tem que encontrar o cara, que você tem que casar pra daí ter o filho e E aí, que muitas vezes a mulher, ela foi condicionada assim, doutrinada, de que ela vai ter ali a vida dela e que chega uma certa idade, que ela vai conhecer uma pessoa, que ela vai casar, que ela vai ter filho. Mas quem disse que você precisa de todas essas etapas? Você quer mesmo ser mãe? Ou você quer ser mãe porque os outros estão te cobrando que você tá com uma determinada idade, né? Só falta eles virarem pra você e falar assim, ô querida, olha, cuidado, hein? Você tá com 38, 36, 40, teu óvulo tá velho. Só falta falarem assim pra você. Só tá faltando isso. E principalmente quem? Pai, mãe, irmãos, tios. De quantas pessoas você está sendo cobrada para ser mãe? E aí, para você ser mãe, você desesperadamente vai fazer o quê? Vai fazer uma inseminação artificial? Ou você desesperadamente vai pegar aí qualquer bonito, enfia na tua casa e engravidei, foi sem querer. Não existe sem querer. Não existe sem querer. São dois que, no fundo, queriam ser pai e mãe. Não existe, gravidez acidental. Não, mentira, para de contar mentira pra você. Gente, quando vocês humanos vão parar de contar mentirinha? Pelo amor de Deus, para com isso, infantil. Isso é infantil, isso é imaturo. Isso é ser songamonga panaca. Tá, Gabriele, mas eu quero ser mãe. Ótimo, sem desespero. Então, primeiro você precisa parar de ignorar os sinais. Primeiro você precisa se reconstruir, se transformar para que você esteja pronta para conseguir atrair um homem que vai, porque aí depende o que. Você quer ser mãe a qualquer custo? Você quer ser mãe e daqui a pouco ter um relacionamento que não vai dar certo, porque você já tinha tido sinais, você já percebeu, ele já deu comportamentos que ele demonstrou que ele estava na postura do menino, que ele não assumiria como um homem de verdade para se tornar um pai de família, um bom marido, etc. Ele já deu esses sinais que você não quis ver, porque você queria ser mãe a qualquer custo. E aí, esse ser mãe a qualquer custo, você fica lá. O cara não vai pagar nada, mal vai pagar uma pensão, porque ok, isso até ele é obrigado, mas o que é uma pensão de um salário mínimo? O que você vai pagar? Nem a escola do teu filho você paga com o salário mínimo que ele te dê de pensão, se ele realmente não pagar, não te auxiliar por fora da oficial pensão, porque de forma muito fácil eles se escapam assim, eles vão lá, pagam uma pensãozinha que não paga nenhuma conta do teu filho e o resto fica nas tuas costas. É isso que você quer pra você? Então você tá ignorando os sinais. Mesmo você que nem, de repente, não, Gabriela, eu não quero ser mãe, nunca foi uma vontade, ok, tudo bem, já tá passando a idade, tá tudo bem. Mas você quer um relacionamento. Perfeito, eu acho que é bacana, eu acho que é justo você querer. Agora, você vai ficar aceitando migalha, você vai ficar com esse medo de perder e aí sem se impor. Então, os padrões invisíveis, eles estão muito correlacionados a isso.
a você não querer enxergar os sinais, você se apegar rápido porque tá com carência, porque se apega rápido porque tem todas essas coisas que eu falei, uma idade batendo para determinadas coisas que você está sendo cobrado pela sociedade, e você vai fazer o quê? Você vai deixar a vida me levar e eu vou aqui, vamos deixar rolar e tudo mais. Você tem que pensar em tudo isso, você tem que pensar em tudo isso de verdade, porque se de repente você tem dúvida se você quer ser mãe, pra quê? Pra você depois botar um filho no mundo, você não dá a devida atenção, você não dá o devido cuidado? Não, aí não precisa. Assim como o bicho, eu falo às vezes, se você for pegar um gato, um cachorro, você pegue com responsabilidade, porque ele vai demandar muitas vezes mais que um filho, porque ele nunca vai crescer e ficar independente total, porque você sempre vai ter que dar aguinha, comida, carinho, atenção. Um filho, quando ele chegar lá na vida adulta dele, se foi tudo certinho, ele vai sair de casa e ele vai ter a vida dele. O gato e o cachorro não. Ele vai ter a vida com você, então você tem que tratar ele bem. Tratar muito bem, porque as pessoas acham também, eu vou ter aqui um pet. Deixa o quê? Pega o cachorro pro cachorro o quê? Dormir na rua? No pátio da casa. Mas é dentro da casa. Não, não é. Não é. Né? Então, assim, muito cuidado com as consequências de você ter o padrão invisível, porque você vai repetir sempre a mesma história, só mudando o rosto da pessoa, tá? E o mais perigoso é quando você já começa a perceber essas coisas, mas você não muda. Você fica, como eu falei no início da live, a songamonga, a panaca, que tá vendo que precisa mexer em certas coisas. Mas deu preguiça, né? Não sei se eu quero mexer nisso agora. Não, acho que não. Acho que eu tô com muitas contas a pagar aqui, então eu não vou investir nisso. Você tem duas formas de investir em coisas na tua vida. Ou com o dinheiro ou com o tempo, tá? Normalmente, quando você paga para estar em mentorias, em acompanhamentos, você vai acelerar o tempo de transformação daquilo, tá? E daquilo que você precisa melhorar, que você precisa transformar, porque você acha que você vai acordar linda, bela e sem padrão emocional repetitivo aí, com a tua estruturação emocional toda intacta, maravilhosa. Maravilhosa, mulher feminina, doce, maravilhosa, com uma intuição aguçada, pronta para receber esse homem que te protege, que é provedor. Só se você já estiver nessa outra postura, senão você vai fazer que nem eu falei na live de ontem. Eu precisava de uma espada, gente. Eu vou ter que arranjar uma espada. Esse tempo eu tava vendo uma pessoa aí na internet que adora esses desenhos, homem, né, coisa de homem, e aí adora desenhos da Senão você vai fazer que nem ontem que eu falei, você vai pegar a tua espada, o pintão que você não tem, que você quer botar em cima da mesa, e você vai ficar degladiando com ele na competição. Com isso você nunca vai ter um homem masculino do teu lado, nunca, entende? Então você percebe que só você vai ter resultado para a pessoa que você quer atrair na sua vida, no momento que você também passa pelas transformações que são necessárias. E aí eu preciso te lembrar que a emoção, ela pode estar muito mais exacerbada em você, principalmente mulher, que somos mais emocionais, mas você também tem que trazer uma dose de razão para que você consiga a conquista que você quer. Qual é a conquista que você quer? Um relacionamento amoroso dos sonhos. O que eu tô te ensinando aqui, através da sua postura, através de você não se anular mais, senão você não vai ter o resultado. E a partir disso é criar um hábito emocional, para que você então percebendo, traz a transformação e com um novo hábito emocional. Então, enquanto você não quebra esses padrões emocionais, você não muda o relacionamento, porque você não se transformou em primeiro lugar. Você pode mudar a pessoa, é como se mudasse a personagem, mas você vai repetir a mesma história, o mesmo filme. Só mudou, é como se a gente tivesse, a tua vida fosse um filme. Você é a protagonista, por mais que você não queira assumir, mas você é a protagonista da sua vida, do seu filme. E aí você tem lá o mocinho, né? O galã,
do seu filme, que é o seu bonito, seu amado companheiro, parceiro, namorado, marido, que você quer aí, beleza. Só que, meu Deus, esse ator principal, ele ficou doente, vamos ter que trocar o ator então, vem outro. Só que você é a mesma, você é a atriz protagonista linda e bela do seu filme, só que esse filme é a tua vida. Então você fica ali linda e bela como protagonista da sua vida, mesmo que você não queira assumir esse papel. E o outro papel principal, junto com você, que é esse cara, esse homem. Ah, esse ficou doente, troca o ator, vem outro. Ah, ficou doente de novo, troca o ator, vem outro. Mas na verdade, isso aqui que é você que não quer se transformar, que não quer se ver e se enxergar como uma protagonista da sua própria vida. Então, consequentemente, não dá certo com esse que você não se transformou, sai, vem outro, sai, vem outro, sai. E por quanto tempo você vai ficar nesse jogo? Hã? Não ouvi. Ah, você não quer admitir, né? Você não quer enxergar, você não quer mudar, você não quer transformar, você não quer assumir, você quer ficar aí na songamonga panaca. Fica à vontade. Só que na songamonga panaca você não vai ter o relacionamento dos sonhos. Não vai. Não vai mesmo, tá? Você vai continuar repetindo sempre a mesma história, tá? Então, o que você vai fazer nesse caminho prático que eu vou te dar agora, tá? Você vai fazer 3 passos. Primeiro passo é você volta para esse início dessa live, escuta tudo de novo que eu falei aqui, porque eu tô bem incisiva aqui, de verdade, tá? Eu não vou ficar pedindo desculpa por falar songamonga, te chamar de panaca, não, porque eu tô aqui pra te sacudir. Ó, se eu tivesse aí agora, eu ia fazer assim, ó, pegava no teu ombro, ó, acorda, mulher! Acho que eu vou ter que voltar pra aquela expressão que eu usava em 2021 nas minhas lives, que é acorda, guria! Meu, tá na hora de se acordar. Tá? Então é o quê? Tomar consciência de qual é o padrão, qual é esse maldito padrão. Que essa palavra eu sempre odiei, né? Mas, aliás, né, eu fiquei tão imersa em determinadas coisas nos últimos tempos, mas tem algumas palavras que eu acho que vale para te sacudir, tá? Então é assim, qual é esse padrão maldito que tá hoje na tua vida e que você não vai a lugar nenhum relacionamento amoroso. E eu te digo mais. Relacionamento amoroso cagado pode ser que o teu dinheiro esteja ruim também. Aliás, é por isso que tem o código do amor próprio. Para que você não fique para trás. Que o código do amor próprio é o programa de treinamento mais acessível que você tem aqui na minha mesa. E que vai te transformar, inclusive para você melhorar as suas finanças, para você conseguir avançar comigo nos programas que são um investimento bem maior, tá? Então, é você tomar consciência, primeiro passo, tomar a consciência real desse padrão. Que padrão é esse que você precisa extinguir da tua vida? Que precisa sair. Segundo passo, é você começar a interrupção, a quebra do comportamento automático que gera esse padrão. É complexo isso aqui. Eu não tô dizendo que é facilzinho, que é simplesinho, não. Não é mesmo? É por isso que eu digo muitas vezes que sozinho é difícil de fazer. Porque a outra coisa é quando você tem um treinamento, por exemplo, né? E principalmente quando você tem a condução te guiando naquilo ali. Aí é mais interessante ainda, tá? Mas não necessariamente que você precise disso, tá? Porque existem treinamentos, por exemplo, o Código do Amor Próprio, o formato que eu criei ele foi criado para você entrar, acessar pela plataforma e fazendo. Dia a dia, pós dia, você ir fazendo sozinha, assim, no teu tempo, tá? E mesmo assim, ainda assim, eu decidi ter, né, que tem, independente do time dele, tem a comunidade do Facebook, que é justamente para você ter um acesso ali onde você pode trocar ideia, tá? Agora, interromper esse comportamento automático é você começar a ter consciência. E eu digo assim, há anos eu digo isso. Uma live como essa, ao longo dela, as coisas que eu vou te chamando, e eu não tô nada fofinha aqui com vocês, porque meu papel como líder é te puxar desse movimento para que você comece a ter essa liberdade emocional, essa tua liberdade de expressão. Essa é a minha grande causa para que você pare de se anular e viva o relacionamento que você tanto deseja, o relacionamento dos sonhos, tá?
Então, para que você interrompa esse comportamento automático, durante uma live dessas, vários chacoalhões que eu tô te dando aqui, vai vindo insight. É só você vir prestando atenção na intuição que você vai tendo, tá? Você vai tendo intuição. Daí, no momento que você começa a quebrar esse comportamento automático, você vai pro passo número 3, que é: se esse comportamento sai, qual é o novo comportamento, a nova forma de agir que eu vou colocar no lugar? Aqui é uma forma real, racional e consciente de você fazer uma substituição. Então você se dá conta que, por exemplo, você, quando o seu namorado, o bonito aí, quando ele fala uma coisa pra você, você percebeu que você se irrita com tal coisa que ele sempre fala pra você, ou às vezes com o jeito que ele fala, meio grosseirão mesmo. Aí quando você, então, percebe isso, teve a consciência do padrão, passo número 1, você vai fazer o quê? Você vai interromper esse comportamento automático. Porque qual é o comportamento automático? Como você reage quando ele fala assim com você? Você devolve na grosseria, por exemplo. Vamos dizer que seja esse o seu comportamento, tá? Então, você vai estabelecer o quê? Vou mudar esse comportamento. Eu não vou devolver na grosseria. Neste caso, você vai silenciar. Não é se anular. Porque muitas vezes uma coisa é um silêncio de anulação, outra coisa é, às vezes, você preferir naquele momento silenciar, mas consciente de que você está fazendo isso como um comportamento de postura, e que já faz esse homem falar assim: opa, como assim? O que ela está fazendo? Que ela nunca agiu assim. Então é você substituir um comportamento em que você seria grosseira e naquele momento você silenciando, virando as costas, às vezes indo lá fazer outra coisa. Só que importante, não é silenciar e olhar pra cara dele com uma cara de nojo, de ironia, de deboche, porque daí você não tá silenciando. É silenciar plena, é silenciar na postura feminina, doce. Não é fazer cara de deboche, de ironia. Porque se você fizer isso, é a mesma coisa que você ter aberto essa boca e falado grosseiramente com ele. Aí tanto faz. Aí faz igual, então. Aí você continua falando, abrindo a boca e sendo grosseira, ou você faz a cara de deboche e ironia pra ele. Se você fizer isso, você não trocou o comportamento, você não interrompeu o comportamento automático. Porque é fácil você sair do comportamento grosseiro, em palavras, e ir pra expressão que você só faz ali uma cara de ironia e deboche e tal. Porque isso vai acionar alguma coisa horrível nesse homem, porque ele já tá sendo grosseiro. Tá? Então é mudar a forma de agir. Então nesse exemplo aqui que eu dei, é você silenciando, doce. Ai, Gabriele, não consigo fazer isso. É por isso que você precisa ter os seus momentos, que você precisa muitas vezes parar, meditar, ter um momento de você olhar para dentro de você. É por isso que a primeira semana do desafio de 28 dias do código, a gente começa limpando, a gente começa fazendo detox de várias porcarias que você tem hoje no teu dia a dia, para que você, quando acontecem essas adversidades, desse exemplo que eu tô dando, você começa a ter outra postura. Por quê? Porque você tá se limpando, depois que a gente tirou a caca, a gente vai te nutrir, para depois a gente quebrar padrão, para só depois tu realmente começar a botar a postura em dia. Antes você nem tá pronta para ouvir sobre postura. Não tá. Não tá, tá suja. Tá sujinha, tá sujinha. Mulher sujinha não dá, né, amor? Não dá, tá? Para com esse negócio, tá? É sujinha emocionalmente, tá? Pior ainda se for de outro jeito, né, gente? É pior ainda, não dá, tá? Então, olha só. Isso tudo precisa ser treinado. Não adianta você só assim, ah, legal, tá bom, entendi, ótimo. Tenta aplicar hoje, nos próximos dias, o que você tá aprendendo aqui nos 3 passos que eu te ensinei. Tá? E eu espero, desejo de verdade que você consiga, para você começar o teu processo de transformação, tá? Mas de fato isso precisa ser treinado e isso eu vou fazendo com você durante a prática do Código do Amor Próprio. Na parte estrutural você também entende várias coisas,
tá? Então, entender o padrão é uma coisa, mas outra coisa é você, na prática, ir mudando isso. Nos 28 dias, dessa forma que eu falei, já vai começando a te fazer agir diferente, tá? E é por isso que, nesse mês de maio só, a partir de amanhã, eu vou te acompanhar. Vou te acompanhar porque eu tô entregando as gravações, então eu tô ali no grupo à disposição para você ir trazendo as coisas. Mas, no geral, você vai ter sempre a comunidade do Facebook, tá? Então, se você tá cansada de repetir essa mesma história, tá? Me chama no direct depois que você acabar aqui a live, tá? E me conta, você percebe que tem aí algum padrão que se repete? Comenta aqui no chat ou comenta nos comentários mesmo, depois que você está chegando até o final dessa live, que eu vou saber que você chegou, mesmo que você não queira comentar aqui para ficar registrado, ter o padrão que você tem, fala para mim, gostei, né? Fala pra mim que você chegou até o final, que vai ser um prazer imenso saber que você chegou até aqui, tá bom? Então eu deixo aqui meus beijos infinitamente nutritivos e cósmicos com amor no coração de vocês, e eu te vejo amanhã, feriado, sim senhora, 1º de maio, te vejo ao vivo aqui pra gente conversar amanhã às 12h12 sobre ou você muda agora ou vai repetir isso pelos próximos anos. É o tema do nosso 1º de maio, da nossa 5ª e última live aí dessa semana. E importante que eu falei que ia falar uma surpresa para vocês agora no final. A partir de semana que vem eu vou trazer de volta o nosso programa Poção Mágica de Gabi, tá? E o Poção Mágica de Gabi, ele vai vir com um tema, vai ficar semanal, às segundas-feiras às 12h12, toda semana segunda-feira às 12h12, e eu vou vir com ele pro programa com um tema, tá? Um tema da semana. Mas ali dentro eu vou abrir a oportunidade para te dar a sua poção mágica de Gabi, tá bom? Ou seja, você trazer, pode ser por escrito, e eu te trazer uma devolutiva, te dar a tua poção mesmo, para você colocar e implementar na tua vida amorosa, tá? E depois a gente vai estudando para ser chamada aqui mesmo, estudando a possibilidade, de acordo com o movimento que vai tendo a nossa live, para você entrar ao vivo aqui comigo, você me trazer o seu caso e eu te dar ali a tua poção mágica ali, ao vivo, tá bom? Então, beijos infinitamente nutritivos e cósmicos. A gente se vê amanhã. Um prazer imenso te servir aqui, minha amada imperatriz. Perfeito, magnífico.